Olá, meninos! Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2 do nosso livro Bases. Agora a gente vai ver o tópico 3, tá? Que fala sobre a flexão dos substantivos. Lembrando que a gente viu na videoaula anterior o tópico 2, que fala sobre os substantivos e os seus determinantes. A gente vai precisar dessas informações para entender o tópico 3, tá certo? Quando a gente fala em flexão do substantivo, a gente sabe que eles se flexionam em gênero, que é o que a gente vai ver agora, e em número também, tá? Em gênero, se aquele substantivo vai ser feminino ou masculino, e em número, se aquele substantivo está no plural ou no singular, tá? A flexão de gênero, nós costumamos dividir os substantivos em gênero em dois tipos diferentes, tá certo? Os uniformes e os biformes, tá? Os substantivos biformes, crianças, são aqueles que apresentam duas formas para o substantivo, as duas formas, uma no masculino e uma no feminino, tá certo? E aí, como é que a gente faz o feminino desses substantivos? A gente tem que prestar atenção principalmente nas terminações dessas palavras, tá? Vamos para os exemplos que fica mais fácil. Quando eu tenho um substantivo que termina em O, tá no masculino, para eu trocar o gênero desse substantivo para o feminino, eu só troco o O pelo A. Em vez de aluno, aluna, olha aqui. Médico, médica, tá? Ou eu posso fazer o feminino do substantivo apenas acrescentando o A. Aqui geralmente vai acontecer quando o meu substantivo no masculino, ele termina em alguma consoante, tá certo? Como em autor, termina na consoante R, e aí eu só acrescento o A. Professor, eu só acrescento o A. Professora, tá? Essas duas regrinhas aqui, essas duas primeiras regras é que a gente chama de regra geral, porque é aquela regra que é aplicada à maior parte dos substantivos, mas existem outras e a gente vai ver. Em alguns substantivos que terminam em ão no masculino, eu vou trocar esse ão por oa. Leão, olha aqui. Eu vou tirar isso aqui e vou trocar por oa para fazer o feminino do substantivo, tá? Uma outra forma de colocar o substantivo no feminino é substituindo a terminação de alguns substantivos que estão no masculino por essa ou isa. Vamos lá. Poeta, por exemplo, é um substantivo que, quando eu quero passar para o feminino, eu tiro o A e acrescento o isa. Poetisa. Conde. É como se eu substituísse esse é aqui por essa e fica condessa. Ah, professora, mas o é também não tem aqui na terminação essa? A gente costuma dizer que a gente troca o é pelo essa, porque vai ter outros exemplos de substantivos em que isso não vai acontecer, ele não vai terminar em é. Mas mesmo assim a gente vai trocar, vai substituir a terminaçãozinha dele por essa. Tá? Aqui só foi uma coincidência, vamos dizer assim. Palavras como duque, substantivo masculino, eu quero botar no feminino, eu faço de conta que eu tiro e troco, substituo por essa, a mesma coisa. Por que eu vou fazer de conta? Porque vai ter alguns outros substantivos que não vão terminar em mas que eu vou tirar a terminação dele, eu vou substituir a terminação dele por essa, tá certo? Poetisa, condessa,
duquesa. Essas são as formas femininas de poeta, conde e duque. Beleza? Existem também algumas outras formas bastante específicas, como ator, que a gente bem conhece a palavra feminina, atriz. Ou cavalheiro, que a gente troca para o feminino utilizando a palavra dama, tá? Lembrando, os substantivos biformes são aqueles que têm duas formas, uma para o feminino e uma para o masculino. A gente tem também aqueles uniformes, que é que tem uma só palavra para designar tanto o masculino quanto o feminino. E aí, como é que eu vou saber de que gênero se trata aquele substantivo? Eu vou olhar para os determinantes e para o contexto da minha frase também, lógico. Determinantes a gente viu que eram na aula passada, tá? Na videoaula passada. Os uniformes, os substantivos uniformes podem ser epicenos, comum de dois ou sobrecomuns. Vamos com calma. Os epicenos a gente designa esse nome bem estranho para aqueles substantivos que se referem a animais e que eu não posso utilizar a regrinha geral daqui, ó. Gato, por exemplo, eu posso trocar o O pelo A e colocar gata. E aí eu vou ter um substantivo biforme, em que cada palavra designa um gênero. Mas há alguns outros substantivos em que eu não posso fazer isso. Hiena e zebra, por exemplo, eu só uso essas palavras, tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas aí eu tenho que diferenciar se aquele animal é macho ou fêmea. E são exatamente essas palavras que eu vou usar. Hiena macho ou hiena fêmea, zebra macho ou zebra fêmea, para designar aí o gênero do animal que eu estou falando. Comum de dois são aqueles substantivos em que eu tenho apenas uma palavrinha só para designar o masculino e o feminino. Nesses casos aqui, nos comuns de dois gêneros, o que vai me dizer é justamente o determinante. Esses artigozinhos aqui, ó, são os determinantes dos substantivos. São eles que vão me dizer se eu estou falando de uma pessoa no masculino ou no feminino. Ou jornalista, a jornalista. Ou dentista, a dentista. E temos também os sobrecomuns, que são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e uma para o feminino, independente de determinante. Quando eu quero usar, por exemplo, a palavra vítima, eu uso essa palavrinha aqui, esse artigo a vítima, tanto para dizer que a vítima do acidente, por exemplo, foi um homem, quanto para dizer que a vítima do acidente foi uma mulher. Independe. O determinante não influencia no substantivo. Ele aparece exatamente desse jeito aqui, tá? E aí eu vou saber pelo contexto sobre qual gênero eu estou me referindo quando uso esse substantivo, tá certo? E agora, continuando com a flexão dos substantivos, agora a gente vai ver a flexão de número, tá certo? A gente viu já a flexão de gênero, agora a flexão de número. Como é que a gente forma o plural de alguns substantivos? Pela regra geral, a gente, em algumas palavras, apenas acrescenta o S. Em algumas palavras que terminarem em vogal, como batata, quadro, a gente, pela regra geral, só acrescenta o S para formar o plural dessas palavras, tá? Mas a gente tem outras regrinhas bem específicas que a gente vai ver também. Ó, quando o meu substantivo terminar em R, S ou Z, eu acrescento E, S depois dessas consoantes aqui, tá? Colher, colheres, raiz, raízes, mês, meses, gás, gases.
Substantivos terminados em RS e Z, eu acrescento ES, sempre prestando atenção nas mudanças da própria palavra, tá certo? Ó, raiz não tem acento, raízes tem acento agudo e assim nos outros exemplos. Mês tem acento circunflexo, meses não tem. Gás eu tenho acento agudo, gases eu não vou ter. Mas aí a gente vai ver isso quando a gente vê as palavras que são tônicas, que são átonas, a acentuação e etc. Terceira regrinha. Substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL, eu vou tirar apenas o L dessas palavras e colocar o IS, tá? Só o L, tá, gente? Não é a vogal e o L, é só o L. Eu tiro o L, coronel, tiro o L e coloco IS. Coronel, coronéis. Caracol, caracóis, tá? Substantivos terminados em ão. Aí eu tenho 3 maneiras de fazer o plural desse substantivo. Eu posso fazer com as terminações ães, ãos ou ões, tá? Limão, por exemplo. Limão, eu vou trocar o ão, a terminação ão, por ões. Olha aqui. Pão. Em vez de eu continuar pão no singular, quando eu for colocar no substantivo, eu coloco ães. Pão, no plural fica pães. Cidadão, eu tiro o ão e coloco ãos, tá? Cidadão fica cidadãos. Professora, não é mais fácil dizer que cidadão eu só acrescento S? Não, porque nessa regrinha aqui vão ter outras palavras, algumas exceções, que vão terminar em ão e que a gente não vai apenas colocar o S, tá certo? A gente vai para essas outras terminaçõezinhas aqui, tá? Outra regrinha, as paroxítonas terminadas em S e X mudam? Não, tá? Aqui são alguns exemplos, ó. Tórax é o tórax, os tórax. Eu não vou mudar o final dessa palavra, a terminação dessa palavra, quando eu vou colocá-la no plural, tá certo? Ela fica igual, tanto no singular quanto no plural. Pires é o pires ou os pires. Pirex também é uma forma única para singular e plural. E látex, o látex, os látex, tá? Gente, no livro de vocês, no tópico 3 do capítulo 2 do livro Bases, lá na página 332 tem algumas outras regras sobre os substantivos compostos, que são aqueles que a gente viu na videoaula passada do tópico 2, que são os que são formados por 2 ou mais radicais, tá? Nessa página aqui tem algumas características específicas de como formar o plural desses substantivos compostos, tá? Uma outra coisa importante, lá na página 329 do tópico 3 de vocês tem algumas observações importantes sobre a flexão dos substantivos, tanto a flexão de gênero quanto a flexão de número, tá? Mais uma coisa importante, façam o exercício de fixação desse tópico 3, que está lá no finalzinho do livro Bases de vocês. É muito importante praticar. Gramática é muito importante praticar, porque é só praticando que a gente vai internalizando e aprendendo como é que se escreve. Tá certo? Até a próxima aula, pessoal.